Iniciada a gravação. Tá, então vamos lá de novo. Então, boa noite de novo, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Antônio Carlos Vasco Camacho, professor Camacho. Eu sou da diretoria de ensino de Marília, em São Paulo, e da Escola Estadual professor Baltazar de Godoy Moreira. E no USP Escola, nessa semana, com os debates da semana, Direitos Humanos em Foco, para uma equidade social. E o tema da palestra de hoje são os povos indígenas e afro-brasileiros e a luta histórica pelo direito de existir. Então, tivemos um probleminha técnico, né? Então, atrasou um pouquinho, mas as palestrantes de hoje é a professora doutora Maria Valéria Barbosa, da Unesp de Marília. A professora Valéria, como é chamada, é graduada em Ciências Sociais aqui da Unesp de Marília, com ênfase em Sociologia Rural. Ela é mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola da Federal do Rio, com ênfase em Sociologia Rural e Conflitos da Terra. Também doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp Marília, com enfoque em Sociologia e Educação e Relações étnico-raciais. Tem experiência de pesquisa nas áreas de ensino e sociologia, processo de ensino-aprendizagem, formação de professores, a teoria histórico-cultural, relações étnico-raciais, sociologia e educação e direitos humanos. Docente da Unesp, aqui de Marília, eu sou de Marília também, né? Departamento de Sociologia e Antropologia, atuando na graduação e pós-graduação de Ciências Sociais e no mestrado profissional de Sociologia em Rede Nacional, o Prof. Sócio. Ela também é coordenadora do curso de Ciências Sociais e vice-coordenadora do mestrado profissional da Unesp, e de 2009 a 2018 ela participa na área da Sociologia do BIBID, né, aqui no campus de Marília, sendo coordenadora do programa de 2012 a 2018. Ela é professora, orientadora, desde 2018, aqui da área de Sociologia, no programa de residência pedagógica da Unesp. E a nossa outra palestrante é a professora doutora Silmara de Fátima Cardoso. Ela é professora formada pela Universidade Estadual do Rio, é mestre e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Ela também é membro da APEP e professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Ela trabalha com projetos voltados à história e cultura dos povos indígenas, com todos os segmentos da educação básica. Projetos como grafismo e culturas indígenas, arte, manifestação cultural e tradição. Esse projeto, inclusive, foi premiado pelo Instituto Tomi Otaki, não sei se eu falei certo, me perdoe, em 2018, pelo Instituto Paulo Freire, em 2019. A professora Silmara também tem atuado em formação continuada para professores, tratando as questões étnico-raciais. Também já realizou atividades culturais e educativas em instituições, organizações governamentais e não governamentais, como SESC, Espaço Leitura, Escola de Comunicação e Artes, Secretaria Municipal de Educação de Franco da Rocha, Secretaria Municipal de Educação de Barueri e a Secretaria Municipal de São Paulo, como a Casa Tombada, etc. Bom, feitas as devidas apresentações, para ser breve, para lembrar a todos e a todas que a organização do encontro, né, é feita através da APEP, né, somos responsáveis pela toda a parte do encontro, e viemos aqui, né, mais uma vez, pedir a participação de vocês, professores, para que esse encontro da Escola Básica com a Universidade continue. E, para isso, nós convidamos vocês para a roda de conversa, que vai acontecer quarta e quinta-feira, das 6 às 19h45. O endereço, né, está o link da sala está no e-mail de vocês. E também, como vocês estão acostumados, a nossa Assembleia Geral, para quem já participou, né, que vai ser feita no dia 22/1, né, a Assembleia, quando todos os cursistas vão estar presentes, das 8 às 10, né, e vocês também têm o endereço dessa sala no e-mail de vocês. Só para também lembrar a quantidade de pessoas inscritas, nós chegamos perto de 2.000 pessoas que confirmaram a participação no encontro. E, por último, né, para não me alongar mais,
Esse ano estamos completando 10 anos de encontro e, na perspectiva de celebrar, comemorar, contar a nossa história, do nosso trabalho, do trabalho de todos ao longo desse tempo, estamos publicando um livro. E, para isso, também estamos pedindo a colaboração de vocês. Temos a nossa vaquinha virtual, e isso está lá no site da PEP. Quem puder contribuir, ficamos agradecidos. E também, obviamente, pedindo a todos, deixar sempre o microfone e a câmera desligada, e para a gente começar, e eu vou começar o debate. Valéria, você primeiro. Boa noite, Valéria. Fazendo a pergunta para a Valéria e para a Silmara, qual a importância desse debate sobre direitos humanos, frente aos direitos da educação e o direito à vida? Valéria, obrigado, boa noite, bem-vinda, com você. Boa noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui novamente. Agradeço muito a oportunidade de dividir essa mesa com o Antônio Carlos Duarte Camacho, o nosso querido Camacho, Silmara de Fátima Cardoso, minha companheira de mesa hoje, companheiros de luta na trincheira na luta por uma educação pública de qualidade. Quero estender meus agradecimentos também à Associação dos Professores de Escolas Públicas, Escolas Sem Fins Lucrativos, a PEP, da qual sinto o maior orgulho, toda vez compartilhando com vocês esse momento tão importante. Me sinto extremamente honrada pelo convite, e agradeço também o 20º Encontro USP Escola, janeiro de 2021. É um momento tão difícil, tão emblemático, tão complicado. A gente tem uma crise sanitária sem precedente, uma crise que nós, seres humanos, somos responsáveis por ela, e provavelmente tenhamos muito desdobramento do que vem a ser essa própria crise, o que coloca a gente na discussão que o próprio Boaventura de Souza e Santos faz, naquele pequeno texto dele, que chama A Pedagogia da Crise. Ele se pergunta: teremos condições de continuar sobrevivendo frente a essas questões? A quarentena que nos colocamos, ela já não é uma quarentena dentro da quarentena, quando falamos da forma como o neoliberalismo tem jogado parcela da população na total impossibilidade de acesso às condições mínimas de vida. Eu tendo a concordar terminantemente com ele, porque a crise que se coloca não é uma crise passageira, não é uma crise momentânea, é uma crise que vamos enfrentar muitos desafios, E numa sociedade como a sociedade brasileira, essa crise ela toma uma proporção muito maior, uma proporção que tem uma crise política, sobretudo de um desgoverno chamado Bolsonaro, expresso aí também pelo atual secretário de Saúde, e de secretário de Saúde não tem absolutamente nada, e a gente ainda vivencia uma situação bastante emblemática, que é a guerra estabelecida entre Bolsonaro e Dória. E aí estamos no olho do furacão, no que pese todo o projeto neoliberal do Dória, e nós do serviço público sabemos o que significou, o que tem significado, o avanço dele sobre o conjunto dos nossos direitos. Não podemos deixar de considerar que, mesmo diante de todas essas circunstâncias, ter proporcionado que a vacina pudesse ser desenvolvida, não deixa de ser um ganho para a gente pensar a questão da própria ciência, a ciência do Estado de São Paulo. Mas não vamos confundir uma coisa, podemos confundir uma coisa com a outra. Uma coisa é o governo Dória e todo o seu projeto neoliberal. Outra coisa é o uso que ele está fazendo, inclusive percorrendo o interior do Estado de São Paulo, em relação à questão da própria vacina, e outra é aquilo que acreditamos e, inclusive, sabemos quanto que o conjunto do conhecimento faz muita falta nesse momento, e o quanto que um instituto tão centenário como o Butantan faz toda a diferença diante dessa perspectiva.
Não podemos deixar de considerar também toda a guerra econômica que essa crise tem nos levado, sobretudo a sobreposição do lucro sobre a vida, e com isso eu quero me solidarizar aos mais de 210 mil mortos que temos no Brasil, provocado pela pandemia, os 2 milhões que temos no mundo, pouco mais que 2 milhões, e os 50 mil que temos já no estado de São Paulo, né? E, ao mesmo tempo, não dá para desconsiderar a crise vivenciada pelo povo da Amazônia. Isso nos corta o coração, nos coloca numa dimensão que deveríamos estar lutando muito mais diante da crise, diante de toda a conjuntura que estamos vivenciando. Então, quando discutimos o tema, é um tema muito rico para a gente, sobretudo porque coloca direitos humanos em foco por uma equidade social, e aí discutimos especificamente nessa mesa povos indígenas e afro-brasileiros e a luta histórica pelo direito de existir. Quando discutimos a conjuntura, falamos exatamente dessa perspectiva, da perspectiva de que parte da população hoje precisa lutar por existir, precisa lutar por se manter vivo, precisa lutar para continuar olhando, se reconhecendo diante de toda a crise que nos colocamos. E daí nos perguntamos, para responder, em parte, a própria pergunta que nos fez o Camacho: o que significa educação como direito para todos? O que significa discutir direito à educação como direitos humanos? O que a conjuntura política nos permite pensar e dialogar e reorganizar, né? Eu acho que ele coloca para a gente uma condição fundamental e necessária na luta pela equidade social, a luta pela igualdade de todas, de todos e de todes. E essa condição coloca a gente a pensar, então, a educação como um direito social. Podemos, então, colocá-la, né, o direito à educação, ou colocá-lo, o direito à educação, como um direito social, e aí nos perguntamos, dentro da história dos direitos humanos, o que são os direitos sociais? Como é que podemos compreendê-lo? E como é que podemos redimensioná-lo frente à crise política, sanitária, social e econômica que vivemos nesse momento? Ao resgatarmos a história dos direitos humanos, então, não podemos perder de vista que os direitos humanos, pelo menos do meu ponto de vista, ele tem sempre uma perspectiva histórica, ele tem sempre uma perspectiva de luta política, ele tem sempre um contexto histórico e social da onde os direitos humanos emanam. Então, quando a gente localiza os direitos humanos, não podemos também deixar de pensar que ele tem uma dimensão, sobretudo, de um olhar, de uma história ocidental, né? Dentro desses parâmetros, que se entende a construção histórica e social que se fez dos direitos humanos e os direitos à cidadania. São dois conceitos, duas dimensões sociais, duas dimensões que emana de uma perspectiva social e política, e que não podemos perder de vista, então, esse eixo político e social dele, histórico. Então, ele é fruto da modernidade, é fruto de uma nova perspectiva e de novos valores sociais. É nessa dimensão que se entende sujeito como portador de direitos. Traz uma história do Ocidente que não dá para desconsiderar, que naquele momento o reconhecimento de que todos eram portadores de direitos significava um avanço, porque nem todas as pessoas naquela condição e naquela dimensão podiam ser considerados sujeitos de direito. Mas a gente também não pode perder de vista, quando discutimos esse tema, que falamos do Ocidente, da história ocidental, da história de uma modernidade que tem a ver com a história do Ocidente.
Mas e o que significa, então, os direitos humanos do ponto de vista mais amplo, né? É um conjunto de garantias e de valores de dimensão universal que balizam a dignidade a todos, todas e todos, que tem essa dimensão que denominamos como seres humanos. E que eles são considerados iguais, sobretudo, que devem ser considerados independentemente da sua origem, do credo religioso, do pertencimento étnico-racial, da perspectiva de gênero, da perspectiva de classe social, de várias outras dimensões da vida, e que também não podemos deixar de considerar que tudo isso perpassa também toda uma perspectiva, ao mesmo tempo que nos iguala, também nos diferenciam, e também tem uma dimensão da desigualdade que não podemos deixar de considerar dentro dessa dimensão. Então, temos diferentes perspectivas quando discutimos isso. Porém, quando discutimos direitos humanos dentro desse olhar, que é um olhar do mundo ocidental, ou da perspectiva da própria história da modernidade, ele é um conjunto mínimo de condições de vida e de uma afinidade, e que trabalha exatamente essa perspectiva da igualdade, mesmo que seja dentro de uma dimensão formal, né? Enquanto perspectiva de garantias mínimas, né? Dentro de uma dimensão histórica e social. Eles estão vinculados a uma conjuntura, a um contexto que emana exatamente das lutas históricas e sociais, e ele pode ser entendido e compreendido a partir de um sentido até evolutivo, de uma certa evolução dos direitos humanos. E a gente pode se basear a partir de uma classificação feita por um jurista tcheco-francês, chamado Karel Vazak, e que teve uma atuação bastante significativa na Unesco, exatamente numa perspectiva. Ele trabalhou muito tempo na Unesco, inclusive dentro da França, né, da Unesco na cidade de Paris, na França. E o que ele faz para a gente, do ponto de vista dessa classificação? É claro que é uma classificação que sintetiza os direitos, é uma classificação que tem os prós e os contras, e que tem também muita crítica, mas que também permite a gente pensar um pouco um balizamento do conjunto dos direitos. Ele, então, classifica em 3 grandes gerações de direito, e a gente tem uma 4ª geração de direito que ainda tem bastante controvérsia, e eu vou passar rapidamente por essa classificação que o Karel fez, e que ele determina 3 grandes eixos, e a gente pode ter um 4º eixo, que é justamente a partir da 4ª geração de direitos. A primeira geração, ele estaria vinculado a um eixo geral que diz respeito à liberdade. A segunda geração diz respeito ao conceito de igualdade, e uma segunda geração, uma terceira geração que tem a ver com fraternidade, e uma 4ª geração que tem a ver com a questão da ética. A primeira geração de direitos, que está ligada à perspectiva da liberdade, ele é proveniente das revoluções burguesas, né, do século XIX, né, 18, 19, tem a ver com a Declaração dos Direitos do Homem, elaborado a partir da Revolução Francesa, e ele está vinculado, sobretudo, aos direitos civis e aos direitos políticos, né? Ele trabalha essa perspectiva da liberdade, mas tem também uma perspectiva de igualdade, de reconhecimento de que todos são iguais perante a lei, mesmo que essas leis elas sejam também leis localizadas, do ponto de vista de que cada constituição, cada país, cada localidade histórica e social vai definir o que significa essa perspectiva de igualdade. Veja, mesmo diante de todo esse avanço que tivemos do ponto de vista histórico, essa igualdade ela não foi igualdade para todos, ela não foi igualdade para as mulheres foram alcançar essas igualdades muito tempo depois. Então, a gente fala, obviamente, de uma história ocidental branca, né? E que mesmo depois que os europeus saem para a conquista dos novos povos, eles não significam eles não consideram os outros povos como sendo povos iguais.
tanto é que nos consideram, né, sobretudo eu e a própria Silmara, como bárbaros, né, como não portador de direitos, desses mesmos direitos que trazem tanto avanço para a sociedade, mas que também constroem uma história de dominação, né, uma história de dominação, inclusive da perspectiva europeia. Porém, a gente tem aqui considerado também aquilo que a gente entende dentro desses marcos históricos que eu estou colocando para vocês, o direito de cidadania de votar e ser votado, com todas as limitações que acabei de colocar. A segunda geração de direitos, ele traz um frescor, quando a gente pensa um pouco historicamente a questão do direito. Aqui a gente tem uma luta. Na primeira geração, a gente tem lutas também, porque os povos não avançam na perspectiva da liberdade e na igualdade dos direitos civis e políticos sem luta, né? Sobretudo os subalternos. E a segunda geração de direito, a gente fala da luta dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhistas e dos chamados movimentos socialistas. Aqui que a gente tem... Valéria, oi. Desculpa interromper, o som, se você, às vezes ele está cortando um pouco, se você não falar mais perto do microfone, não sei. Ixi, eu não peguei microfone, acho, infelizmente. Bem, então. Mas tá bom, então... Desculpe. Não tem problema, é só pensar que eu dar um toque para você, que às vezes ele dá uma cortada. Desculpe, eu não peguei, agora para eu sair daqui para fazer. Tá bom. Oi, aqui. Tá, desculpem aí, se está cortando a minha fala, eu peço desculpas a vocês. Sem problema, Valéria. Não sei. Oi? Ele some um pouco, mas tudo bem. Tá. Hoje são as condições que temos, né? Inclusive colocada pela própria pandemia, né? Que são ao mesmo tempo nos aproximamos e nos distanciamos, né? Isso acontece. Eu tenho a condição de estar com um monte de gente que está fora da cidade onde nós dois moramos, né, que é Marília, mas, no entanto, temos aí todas as dificuldades que as tecnologias nos proporcionam. Né? Tem jeito, mas então, tudo bem. Eu devia ter pego como é que chama? Fone? Fone, perdão. Não tem mais jeito. A gente demorou tanto para entrar e eu acabei... O pessoal está falando que está conseguindo entender agora, não tem problema. Tá bem, então. Vou tentar falar mais pausadamente, de forma mais alta. Tá bem? Já que eu estou sozinha em casa, sou eu mesmo que me ouço. Então, vamos lá. A segunda geração de direitos, então, ela traz para a gente uma perspectiva bastante interessante, que são as lutas dos movimentos trabalhistas e dos chamados movimentos socialistas. São chamados direitos de caráter econômico, social e cultural. Ele vem pós-Segunda Guerra Mundial e todo o horror da pós-Segunda Guerra Mundial, e ela traz também a Declaração dos Direitos Humanos, elaborado pela ONU, né, em 10 de dezembro, e ela traz uma perspectiva também de pensar políticas públicas como complementação da perspectiva da cidadania. Então, a gente tem uma relação bastante significativa com o estado do bem-estar social e a perspectiva de poder pensar em políticas públicas. É aqui que a gente vai ter, então, os direitos humanos como política de um pacto social. É claro que a gente tem aqui no bojo a luta, a Guerra Fria, entre capitalismo e socialismo, e todas as conquistas que a própria dimensão do socialismo faz com que o capitalismo se humanize. Né? E a gente tem, então, aqui direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, direito ao descanso remunerado, direito a uma qualidade de vida e oportunidades, e aquilo que a gente chama de direitos de dignidade, né? Uma vida digna. É aqui que a gente vai ter também uma dimensão bastante significativa da ONU intervindo nessa perspectiva, essa construção daquilo que entendemos por direitos mínimos de dignidade a uma vida digna, né? A gente vai ter as conferências, e no Brasil, a grande expressão daquilo que a gente conhece como direitos
sociais, e aqui se inclui o direito à educação, a gente fala da Constituição de 88, a Constituição de 88, que é considerada a Constituição Cidadã, ela traz para a gente, para o Brasil, sobretudo, a dimensão daquilo que conhecemos como os direitos sociais, e o direito a uma equidade mínima de vida. A terceira geração de direitos entra um pouco naquela dimensão dos direitos difusos e dos chamados direitos mais coletivos. A gente vai sempre perceber um pouco como é que a conjuntura política vai fazendo com que os direitos humanos também vão se reorganizando. É óbvio que essa classificação de direitos não significa que um se sobrepõe aos outros, ou que, a partir de uma geração, os outros deixam de existir. Muito pelo contrário. Todos eles coexistem, e todos eles têm essa dimensão social e política, a qual eu estou tentando aqui expor para vocês. Esses chamados direitos difusos, os direitos coletivos, ele está mais vinculado à proteção de grupos, sobretudo grupos vulneráveis, e ela tem a dimensão de pensar numa coparticipação. Aí a gente tem a entrada da coparticipação, inclusive, das ONGs, das organizações não governamentais, e a gente, então, vai ter aqui o direito a viver em paz, o direito à comunicação, o direito ao meio ambiente saudável e sustentável. Então, são chamados direitos coletivos, e que tem um pouco essa dimensão de transnacionalidade, e tem essa perspectiva também de uma coparticipação. Então, a gente tem um pouco a saída de cena do Estado, das políticas públicas, uma coparticipação, inclusive com uma dimensão da chamada sociedade civil. E aqui a gente vai ter também uma expressão bastante interessante no Brasil, seriam um pouco os direitos que a gente tem, o direito aos idosos, o direito ao ECA, do Estatuto da Criança e dos Adolescentes, a gente vai ter o direito ao consumidor, a gente tem o direito à comunicação, então a gente tem aqui um conjunto de direitos que são considerados direitos de proteção, direitos mais coletivos, e essa dimensão mais ampla para a gente entender e compreender os próprios direitos. A quarta geração de direitos, que não é mais controverso ainda do que a própria classificação que o Carel fez, e ele não está consolidado, ele está vinculado, sobretudo, a duas grandes discussões, as discussões da bioética e a questão da informática. Então, são todos os direitos que a gente tem aqui, pelo uso dos dados, uso à privacidade, a dimensão da invasão de propriedade, sobretudo da propriedade, não só intelectual, mas da propriedade privada, a partir dos dados, né, da dimensão dos dados, a questão da informática, e a questão da vida, do avanço que nós tivemos na bioética, que diz respeito também à vida elaborada em laboratórios, a questão da eutanásia, a questão da interrupção das vidas. Então, a gente tem aqui toda uma dimensão ética, né? Justamente a quarta geração tem a ver com a ética, e que nos joga nessa dimensão para a gente pensar um pouco, diante dessas situações todas que temos vivido, qual é a relação que temos com o conjunto de todos esses direitos. E como é que nós podemos, inclusive, pensar, a partir da história dos direitos humanos, o que nos cabe, então, fazer para a gente pensar especificamente, a partir do histórico, o direito à educação, né? Sobretudo o direito à educação aos povos considerados não cidadãos, de uma dimensão que a gente tem uma sociedade extremamente racista, uma sociedade que não olha de forma igualitária para o conjunto dos seus povos, e tem mais de 50% da parcela da sua população não branca, e, no entanto, sequer e deseja ser uma sociedade branca. Então, a gente discutir a educação, pensando essa dimensão dos povos africanos e dos povos indígenas, é a gente reivindicar, inicialmente, o direito ao acesso a uma educação. Essa seria a garantia de matrícula, coisa que nem sempre a gente consegue pensar a dimensão dessa perspectiva. Além do acesso, a qualidade a um conhecimento,
a esse acesso do conhecimento, um conhecimento historicamente acumulado, mas que tem que trazer novos atores, novos autores, novos atores, novos saberes, novas dimensões do que venha a ser a construção de conhecimento que não seja meramente o conhecimento europeu. O direito a aprender, que nem sempre a gente tem a dimensão de que a aprendizagem é um direito. E muitas vezes as nossas crianças permanecem no interior da escola assim, não conseguem aprender. Então, o que significa a gente exercitar aquilo que o nosso patrono da educação tanto nos diz, né, que é o direito a ter uma educação com dignidade, com perspectiva de aprendizagem e com perspectiva de construção do ser e do existir. Direito a uma construção de uma identidade positiva, de uma identidade plural, e que essa identidade ela possa respeitar todas as dimensões da vida, todas as identidades, o diálogo com a realidade social dos alunos, efetivamente, não o que seja distante do conjunto dos alunos. Eu tinha me inscrito, eu não tinha percebido, esses cursos da USP tinham um monte, assim, para você... E o direito a ter o prazer de estar na escola, o direito a ter professores preparados para diferentes dimensões da vida social e política, o direito a reconstruir uma escola que tenha infraestrutura, que tenha a dimensão do lúdico, a dimensão do aprender, a dimensão de estar no interior da escola de forma feliz. Que pudéssemos ter novos espaços de aprendizagem e de dimensões de troca no interior dessa escola. E tivéssemos outras possibilidades de aprendizagem, que não seja só aquilo que nós estamos acostumados a pensar. E permitir que essa permanência, que seja uma permanência plena, que permita ao povo afro-brasileiro e ao povo indígena existir, estar, reconhecer-se e existir. Não é só resistir, mas ter a perspectiva do existir, do estar presente no lugar que te representa. É óbvio que eu falo do direito à educação, que estamos distantes de tê-lo, mas que um movimento como esse, da PEP, nos permite sonhar com essa dimensão, nos permite ter a utopia de caminhar em direção a uma escola pública que possamos ter a possibilidade de construí-la. Então, a partir da dimensão, né, da pergunta que o Camacho me faz, por que é tão importante entender a luta política pelos direitos humanos? Porque a luta de ter o mínimo, eu não sei se essa é a melhor palavra, mas ter uma vida digna ao conjunto de todos os sujeitos históricos e sociais. E nesse país, falamos de uma exclusão bastante significativa aos povos que são considerados não iguais. Então, a perspectiva de igualdade de direitos passa também pela perspectiva do reconhecer-se no interior de uma escola pública que estamos ainda por construí-la. E que eu espero que um encontro como esse nos jogue, nos permita exatamente pensar essa dimensão. A dimensão de sair daqui com uma pauta política, a pauta política da construção de uma escola pública, que seja uma escola pública que permita que todos, todas e todos, possam reconstruir-se e existir enquanto perspectiva de resistência, enquanto perspectiva de vida, enquanto perspectiva de ser e existir. Então, a partir dessa perspectiva, que ela é, sobretudo, política e social, possamos, então, lançar como bandeira política a construção de uma escola que nos permita ser, estar e existir como brasileiro, como negro, como branco, como homossexual, como mulheres, como sujeitos históricos e sociais, de uma história
que é uma história que ainda podemos e devemos contar e reorganizar no interior da escola pública, onde atuamos e onde temos uma perspectiva política e social de extrema importância, uma tarefa política de extrema importância para desempenhar. Então, a partir dessas falas, agradeço a oportunidade de estar aqui, estou aberta a continuar o nosso diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Camacho, obrigada a todos pelo Valéria. convite. Obrigada, Silmara, por compartilhar essa mesa comigo. Muito obrigada. Uma importante contribuição. Agora, passa a palavra para você, né, Silmara? E repetindo aquilo que a pergunta que eu fiz para a Valéria, então, a importância desse debate também, a importância do debate dos direitos humanos em frente a esse direito, o direito à educação e o direito à vida, como a professora Valéria, o direito à vida e o direito de existir. Então, obrigado, Silmara, com você agora. Obrigada. É um prazer, uma alegria estar aqui dividindo essa mesa com a professora Valéria, professor Camacho e tanto outros colegas de profissão, de luta, pessoas, educadores e educadoras que acreditam nessa educação baseada nos direitos humanos, como a professora Valéria, ela fez uma reflexão muito interessante, né? Essa perspectiva dos direitos de maneira bem histórica, apresentando resumidamente, de forma objetiva, mas interessante. E a esses professores que acreditam numa educação antirracista, numa educação libertadora, transformadora, são passos, né, podemos dizer de formiga, mas a gente acredita. Se a gente estamos aqui é porque nós acreditamos. Se a gente levanta esse debate, essas reflexões, é porque a gente acredita, né? Então, atualmente, respondendo, né, fazendo uma reflexão, não respondendo, mas fazendo uma reflexão em cima da questão do professor Camacho, atualmente uma série de problemas impactam o direito da existência dos povos indígenas, né? As invasões de seus territórios, agressões e violências aos recursos naturais das comunidades onde habitam, onde vivem, ameaças ao seu sistema cultural e uma série de projetos tramitando no Congresso Nacional que atinge negativamente os direitos desses povos e o direito à existência. E, apesar de todas essas violências, os povos continuam resistindo, continuam na luta, são mais de 500 anos de lutas e resistências. Bem, e poderia dizer que a principal bandeira de luta dos povos indígenas é a luta pela terra, a garantia dos seus territórios. É uma luta histórica que não foi resolvida, provavelmente vai demorar muito, muito tempo a ser resolvida. Se for resolvida um dia, a gente está na luta para isso, para que seja resolvido. E esse território, ele é entendido como um espaço de identidade, né? Pode-se dizer que é um espaço de identificação. Então, o território é muito importante para esses povos, importante para a sua existência, para a garantia de suas memórias, de suas identidades, que é no território que desenvolve as suas tradições culturais. Eu falo de indígenas em contexto de comunidade tradicional, diferente desses indígenas em contexto urbano. A luta pela terra é a principal bandeira de luta, tá? Mesmo desses povos indígenas em contexto urbano, eles estão apoiando constantemente essa luta dos povos indígenas em contexto de comunidades tradicionais. Então, essa é a principal bandeira de luta. E esse território, né, onde se tem uma rede de relações envolve uma série de saberes, seja os saberes econômicos, sociocultural, os sagrados, a questão ritualística que é bem presente nessas tradições culturais. Eu falo que não só dos povos indígenas, mas as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, comunidades de território tradicional. Essas comunidades, elas têm a necessidade, precisam
desse território e da garantia desse território, porque muitas desses povos estão nesse território, mas não têm a garantia do território. Então, é uma ameaça constante a invasão de seus territórios, é uma luta constante. E esse território, ele tem uma significação vai além da nossa compreensão que moramos nesse contexto da cidade. Uma compreensão que muitas vezes é colocada pela grande mídia, pela sociedade no geral, como algo que esses povos indígenas não têm necessidade, não precisam, mas eles precisam para manter suas tradições culturais. É na comunidade tradicional que estão os seus cemitérios, é que está toda uma memória, uma história dessas populações. Não é a terra como posse, como um direito meu, privado, mas é a terra como ancestralidade. É uma relação com esse espaço, uma relação de identidade, de afetividade, de crenças, de tradições, vai muito além dessa ideia de posse pela terra. Então, é preciso, sim, ter esse território, a garantia desse território para ter esse direito de existir. Existir não só no sentido físico, né, mas a continuação da existência de uma tradição oral. Esse território é muito importante. E tem muitos exemplos, né, de ameaça dos territórios. Por favor, podem desligar o microfone, porque isso atrapalha muito. Então, assim, quando os madeireiros, eu dou o exemplo do povo Guajajara, que é meu povo, invadem essas terras para extração da madeira, está ameaçando esse território, está ameaçando o direito à sobrevivência desses povos. Na terra Yanomami, os garimpeiros extraem o ouro, esses metais de forma ilegal, poluem os rios do povo Yanomami. Está tirando a garantia de existência desses povos Yanomami. As crianças Yanomami já vão nascer com câncer, é muito complicado. Então, isso tira o direito de existência desses povos. Quando as hidrelétricas são construídas em territórios tradicionais, ameaça a existência desses povos, porque vai ter grandes impactos ambientais que vai impactar diretamente na tradição desses povos, mesmo na existência, porque vai ocasionar uma série de problemas ambientais, que vai ocasionar doenças, enfim. São questões que envolvem diretamente a existência desses povos. Por isso que eu falo que a sobrevivência desses povos tradicionais tem uma relação muito forte com o território. O território é essencial para esses povos. E ainda não há políticas públicas e ações governamentais na garantia e proteção desses territórios indígenas ou territórios quilombolas, territórios de comunidade ribeirinha. Não há políticas públicas nesse sentido, não há ações governamentais, não há proteção. A gente pode perceber que uma bancada muito forte no governo, uma bancada ruralista muito forte, as grandes empresas têm o apoio governamental, isso é muito complicado, tem esse apoio direto, e os territórios são invadidos constantemente, ou sofrem ameaças. E o que esses povos fazem em frente a todas essas questões? Em frente à perda desses direitos, perda de direitos do seu território, porque eles já têm esse direito, né? Antes eles tinham direito a 100% do território, hoje eles têm o quê? 13%, de acordo com os dados oficiais, mas na verdade não é nem 13%, 10%, 9%. São ameaças constantes de fazendeiros e grileiros. A monocultura é uma desgraça para esses territórios, é uma ameaça constante para esses povos.
quem lucra sempre são as grandes empresas. Se fala-se, né, tem toda uma propaganda midiática que vai trazer emprego, geração de renda, mas tudo é uma falácia. Nada disso existe. Tudo isso, quem lucra são grandes empresas. Com a monocultura, quem lucra é grandes empresas. Porém, destrói esses territórios. Tem um impacto muito grande nesses territórios. Plantação de soja, a soja é uma desgraça, ela precisa, para crescer e desenvolver, muitas águas. Então, a soja, quando ela é plantada perto de nascentes de rios, destrói com tudo, acaba com o rio, acaba com a nascente, acaba com todo o território. Isso tudo é muito complicado. Mercúrio, acaba com os peixes, enfim, com toda uma fauna e flora, no geral. Então, assim, são ameaças constantes. Eles sofrem desde a invasão do Brasil até hoje. O povo Guajajara, eu vou dar um exemplo, tem os Guardiões da Floresta, quem puder depois assistir o vídeo, né, que está disponível no YouTube, sobre os Guardiões das Florestas, e criaram esse grupo de guardiões. São os próprios povos indígenas de Guajajara que estão em constante vigilância. Não tem invasão dos seus territórios. E muitos já foram mortos nessa constante vigilância do seu território, mas eles continuam. A ameaça de fazendeiros constante. A criação de gado é outra desgraça para esses territórios. Enfim, é só alguns exemplos que eu trago aqui, que são ameaças constantes desses territórios. Exemplos bem contemporâneos, vamos dizer assim, né? A questão não muito contemporâneo, porque tinha a plantação de café, a plantação de cana-de-açúcar, enfim, hoje em dia a plantação de arroz e soja. Não tem uma conversa com essa população. Os benefícios não é para essa população. Os benefícios, o grande lucro vai para grandes empresas, geralmente são empresas internacionais, empresas nacionais, só visam lucro. Não tem, jamais, né? Jamais vão pensar numa questão ancestral, numa questão de memória, numa questão ambiental. Não pensa. Essa visão no grande lucro. A gente compreende isso porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Como a professora Valéria apontou, historicamente, essas questões. A gente vive numa sociedade capitalista, opressora, numa sociedade totalmente desigual, numa sociedade quem tem mais é que se dá bem, enfim, né, visando grandes lucros, e tem uma grande parcela da população que vive em situação de miserabilidade e outros vivem em situação de grandes lucros. Então, assim, é uma desigualdade total. Isso vem de um sistema que a gente vive, capitalista. Não pensa em povos, não pensa em memória, não pensa em tradição. Para que vai pensar isso? Uma sociedade capitalista não vai pensar isso. Não sei se em outros sistemas isso seria diferente, mas a gente sabe que esse sistema é perverso. Esse sistema que a gente vive atinge diretamente essa população em seus territórios. Então, assim, são muitas ações ilegais e violentas que ameaçam esses territórios, como esses exemplos que eu dei agora, e ameaçam a sua existência, ameaçam as suas identidades. Vai ter um impacto direto. O homem branco, quando eu falo homem branco, né, quando os povos indígenas falam homem branco, não é sentido de cor de pele, mas é o outro. O homem branco, ele, com suas grandes empresas, com toda essa perversão, essa sede pelo lucro, a riqueza, ele destrói esse meio ambiente e o próprio homem branco vai criar as leis de proteção ambiental. Mas essas leis de proteção ambiental não é para beneficiar esses povos tradicionais. Não é. É para justamente beneficiar ainda aqueles que invadem. E também tem as pressões dos órgãos internacionais, né? Pressão da ONU e outros órgãos que lutam por essa questão ambiental. Então, tem as pressões de fora e tem várias pressões, então eles vão criar muitas leis.
mas não para benefício dessas populações. Então, a criação dessas leis também vão impactar essas comunidades tradicionais, os povos indígenas, quilombolas, porque vai proibir essas populações de acessar determinadas áreas. Eles têm direito a isso, mas não podem acessar, não pode extrair determinada planta para seus remédios tradicionais, não pode caçar, porque eles vivem ainda, né? Caça, ainda vivem da pesca, mas não pode fazer isso, não pode caçar, não pode pescar, não pode fazer nada. Assim, tem uma série de leis que restringe o direito desses povos de acessar, de ter essa relação com o ambiente. Eles precisam desse meio ambiente. Eles precisam para se alimentar e para os seus ritos, os seus rituais, como que eu já falei. Precisa desse meio ambiente, precisa desse território. E uma série de leis vai impactar diretamente na tradição desses povos, infelizmente, e sempre vai impactar de modo muito negativo. E assim, é uma ameaça constante a esses sistemas culturais, né? Sistemas culturais desses povos, que está relacionado à identidade, memória, ancestralidade, rituais, ritos, enfim, todas essas questões. E, frente a tudo isso, qual é o papel da escola, né? Qual o nosso papel enquanto professores, professoras, educadores e educadoras? Como que eu posso contribuir para essa discussão na minha sala de aula, no meu espaço micro com os meus alunos? Muitas pessoas ficam se perguntando, mas como que eu posso ajudar? Como que eu vou ajudar os povos indígenas? Muitos me perguntam, como que eu posso ajudar? Como que eu posso falar? Pode começar pela sua sala de aula. Falar dessa realidade que os povos tradicionais estão vivendo. Falar desses impactos ambientais. Porque tem um discurso na mídia que sempre coloca esses povos tradicionais sempre de forma negativa, sempre colocando como empecilho para o desenvolvimento, né, da sociedade nacional, e diz que assim, é muita terra para pouco índio, né? Os índios não têm um trabalho de agricultura, não usa a terra para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da sociedade, todos esses discursos, essas falácias. Então, sempre coloca a grande mídia, né, as grandes empresas, coloca a sociedade contra as populações tradicionais. Porque vai ver essas populações tradicionais como empecilho para o desenvolvimento, para o progresso do país. E vai colocar sempre de forma positiva algo no negócio, que é uma desgraça para o meio ambiente, é uma desgraça para as nossas vidas, enfim. Mas sempre vai ter esse embate. E nosso papel enquanto educadores e educadoras é justamente um discurso a contrapelo, contra esse discurso das grandes empresas, contra todo esse discurso midiático. E falar para os nossos alunos, né, assim, fazer uma reflexão, mesmo os alunos pequenos, a gente pode fazer essa reflexão, né? Mostrar os impactos ambientais, mostrar o que essa monocultura afeta diretamente a vida da população, o que esses megas projetos impactam a vida dessas populações e que, a médio e longo prazo, vai afetar a nossa vida aqui na cidade, a gente que mora aqui, que não está dentro desse contexto tradicional, mas também que vai ter um impacto na nossa vida, né? Vai ter um impacto direto. Então, a gente conversar, refletir sobre essas questões, né? Não colocar esses alunos, vendo esses povos, tentar, né, fazer uma reflexão em cima para que esses alunos compreendam que essas populações tradicionais não são um empecilho, mas justamente ao contrário. Eles tentam proteger de várias maneiras esse meio ambiental, esse meio ambiente que a gente precisa dele, da nossa sobrevivência. Então, assim, a gente tem que fazer reflexão na sala de aula. Porque a gente sabe que o discurso da grande mídia é muito forte, as grandes empresas, elas têm um poder aquisitivo de dinheiro, poder econômico, né, que
aliado ao grande governante, ao presidente da República, enfim. A gente pode ver o discurso do presidente da República, como que é o discurso dele. Ele está aliado a essas grandes empresas, ele mesmo tem empresas. Então, assim, esses artistas, muitos artistas globais, têm fazendas em terras indígenas. Assim, tem todo um movimento ao contrário. Para a sociedade ficar contra essa população, movimento contrário, que eu digo um movimento muito negativo, no sentido de negativar a existência dessas populações, de colocar essas populações como empecilhos. Então, grandes empresas, artistas, enfim, em empresas de monocultura, de plantação, de exportação de soja, muitas. Então, assim, parece que nós ficamos com as mãos atadas, né? Pés e mãos atados. O que eu posso fazer? O nosso poder, né? A gente não tem tanto poder de decisão, mas a gente pode começar nosso trabalho na nossa sala de aula, para que esses alunos, de alguma forma, né? A gente sabe que não é tão fácil, né? Que a teoria na prática é outra, mas começar a discutir, para que eles vão compreendendo, né, entendendo esse discurso midiático que está, de uma forma geral, na sociedade como um todo, e, assim, uma outra visão, né, que essas populações não são esse empecilho que é colocado na sociedade por essas grandes empresas, por esse discurso midiático, enfim. A gente pode achar que nosso trabalho não vai ter tanto impacto, mas vai sim, se a gente continuar lá do SEI, da EMEI, conversando com os alunos, projetos interdisciplinares que envolvam todas as disciplinas e sempre acreditando no nosso trabalho, porque se a gente faz esse trabalho, a gente tem que acreditar, né? Vai, de alguma forma, ser positivo, ou pode ser a médio ou longo prazo, né? Mas encarar. Porque não é fácil encarar um trabalho assim, a gente sabe que não é fácil, contra todo esse discurso midiático, a gente sabe que não é fácil, mas encarar. A gente, enquanto educadores, né, nós, enquanto educadores, tentes na educação, numa educação pública de qualidade, ou uma educação que nem seja pública, mas que seja privada, uma educação que seja baseado no respeito por essas culturas, por esses povos. Porque a gente compreende, né, a gente deve compreender que o currículo, ele é uma relação de forças, né? De poder, e a gente também tem que ocupar esses espaços, seja espaços que eu falo no sentido de nosso trabalho pedagógico, de nossa fala, de nossa reflexão. Se tem todo um discurso contra, a gente vai justamente contra esse discurso, vamos dizer, mais homogêneo, que tem um certo poder, né? Porque eles têm um certo poder, esse discurso, tem um discurso econômico, social, político forte, a gente sabe. Mas é continuar a nossa resistência, como a professora Valéria falou, né, dos movimentos sociais, da luta pelos direitos, a gente continua na luta por esses direitos, não acabou a luta pelos direitos. E hoje, nesse momento que a gente vive, como a professora Valéria refletiu muito bem, é o direito pela vida, né? Tem uma questão da pandemia, mas com as comunidades tradicionais, os povos indígenas, antes da pandemia. Muito antes da pandemia, estão lutando pelo direito à vida, à sobrevivência. Com todas essas ameaças aos seus territórios, isso é muito antes da pandemia. Há muito tempo eles estão lutando pelo direito de existência. Se anterior à colonização era 1.000 povos indígenas que existem, hoje existem 305 povos indígenas. De 1.000 para 305, sim, foi um genocídio muito forte, um etnocídio que continua, mas continuam existindo. Tanto que nós estamos falando aqui sobre essa questão. Isso é resistência, bem por nossa parte. Porque nós estamos dispostos a falar sobre isso.
a apresentar outros discursos, outro movimento, né? Não esse outro movimento que é um rolo compressor em cima da gente, né? Parece que é um rolo compressor em cima. Parece que nada tem solução, cada vez piora mais. Eu tenho essa sensação, né? Que eu falei, nossa, muda governo, muda, a gente já teve um governo um pouco mais democrático, agora um governo autoritário, mas mesmo assim, mesmo num governo mais democrático, essas populações sofriam ameaças constantes ao seu território, a gente não pode negar isso, né? As grandes hidrelétricas foram construídas em qual governo? E continuam sendo construídas em qual governo? Então, a gente tem que lembrar sempre disso, né? Então, assim, é uma luta constante, esse direito pela vida, muito antes da pandemia. Quando começa a invasão do Brasil, já começa ali a luta pelo direito de existir, né? Então, é uma questão histórica, esse direito pela vida, o direito pelo território, uma questão histórica que não foi resolvida, mas que esses movimentos, essas comunidades tradicionais, sejam os indígenas, quilombolas, estão em constante luta e reivindicando direito, estão indo lá em Brasília reivindicar. E essa população, os representantes dessas populações estão ocupando esses espaços de poder na política, né? O exemplo que eu dou aqui tem a Joênia Wapichana, ela está lá no Congresso Nacional, ela está lá numa luta constante pelo direito desses povos tradicionais. Então, tem outras lideranças indígenas que estão viajando o Brasil inteiro, não agora na pandemia, mas muito antes da pandemia, né? Viajando o Brasil, viajando por outros países, outros continentes, denunciando na ONU a violação dos povos, a violação dos seus direitos desses povos indígenas, quilombolas. Então, isso é luta constante, isso também é resistência. Então, na nossa sala de aula, a gente tem que falar dessas lutas, desses povos, mas também da resistência, porque os livros didáticos não vão falar da resistência desses povos. Os livros didáticos não vão falar da luta desses povos e todo o massacre, genocídio contra essa população. A gente vai falar. Se os livros didáticos não falam, se a grande mídia não fala, se outros órgãos não falam, a gente pode falar. A gente, enquanto educadores, vai falar. A Confederação dos Tamoios foi uma grande luta, né? Muito importante para todos esses povos indígenas, e ou era relatado de forma muito superficial nos livros didáticos, ou não era relatado. Então, a gente tem que falar, começar, foi uma grande luta pela vida, pelo direito ao território, pela garantia do seu território, a não tomada do seu território, foi a Confederação de Tamoios e muitas outras lutas aí que, claro que o discurso oficial, né, quem escreveu a história oficial, a história foi escrita pelos aqueles que venceram, mas tem outro movimento agora, a história está sendo escrita por nós, população, que ficamos alijados muito tempo dessa história oficial. Agora a gente conta a nossa história, agora a gente fala das nossas lutas, fala da nossa resistência. E esse movimento de embate, sempre vai ser isso, né? Embate, tem uma história, são versões da história, tem uma versão da história que apresenta de maneira muito romântica essas comunidades tradicionais, mas tem uma outra versão que fala, não é romântico, não, é luta, é conflito, é a luta pela terra, é a luta pela garantia do território. Então, tem essa outra versão da história, a gente deve ouvir, compreender essas outras versões da história, trabalhar, falar com nossos alunos em sala de aula, apresentar isso. E eu queria aqui finalizar, né, que meu tempo está chegando ao fim. Nós, como os educadores, temos essa responsabilidade de refletir sobre o modo como as histórias e culturas indígenas vêm sendo tratadas nas escolas, e precisamos ter coragem de arriscar novas formas de nos relacionar com essas questões, possibilitar aos nossos estudantes caminhos e confrontos de reflexões que os leve a compreender criticamente esse processo, né, esse respeito à diversidade, a relação das comunidades tradicionais com seus territórios, a ameaça dos seus territórios,
e esse genocídio, etnocídio constante, e essas violências e agressões contemporâneas, como as hidrelétricas, a monocultura, enfim, essas questões mais contemporâneas, a falar das lutas e resistência dos povos indígenas no Brasil e nas Américas, né? Então, a aceitação da cultura do outro não significa, né, aniquilar a própria individualidade. Eu acho que, como a professora Valéria apontou, refletiu muito bem, respeito às culturas, nos respeitarmos, né, valorizar outras tradições culturais. Então, a aceitação sempre aceitar a cultura do outro, respeitando a cultura do outro, não entender a cultura do outro com a minha visão de mundo, né? Porque se eu procurar entender a cultura do outro com a minha visão de mundo, com meus valores, sempre eu não vou conseguir me enxergar no outro, eu não vou entender como o outro fazendo parte de mim, da minha tradição cultural. Então, é isso, né? É isso que eu tenho para dizer e muito obrigada por estar aqui, é uma grande honra falar dessas questões com todos vocês. Obrigada. Obrigado, professora Silmara. Obrigado, Valéria. Aqui no chat tem bastante observações, né? As pessoas, os professores e as professoras agradecendo a fala de vocês, né? E algumas questões aqui. Aí depois, se alguém tiver mais alguma outra pergunta, mas só para pontuar vocês aí, a professora Adriana, a professora Elisângela, a professora Adriana começa lá falando que precisamos esperançar, né? A Elisângela agradecendo e dizendo que precisamos entender a importância do território, que nós que vivemos na sociedade, que vivemos aqui na área das cidades, não conseguimos compreender isso bem, né? Aqui eu não sei quem é, o professor Galaxy, não sei o nome, não enfeitar alunos com 19 de abril, né? E a professora Isabel também falando sobre a responsabilidade dessas reflexões, como isso é importante. O professor Raimundo dizendo que sempre precisamos nos posicionar contra esses demandos, contra os povos originários do Brasil e os povos negros, que precisamos sempre estar falando e contando o outro lado da história, sempre tem uma outra versão da história. A professora Lise, que estabeleceu um diálogo no projeto contínuo dos professores dos anos iniciais e finais, também é importante, ela questiona isso para vocês. Será que estabelecer esse diálogo com esses professores não seria mais produtivo, né? Para que a gente possa ter um corpo docente com uma formação mais ampla. A professora Adriana também, eu não sei se ela quis dizer suburbana, mas o que pode a sociedade da cidade falar. É fundamental criar nossas narrativas, nossas histórias, e, por fim, aqui, né, colocar isso em pauta sempre. O que nós estamos fazendo aqui, eles acham que é importante, e que como isso pode contribuir para essa formação dos professores. Então, aqui a pergunta para as duas, né, não sei se a Silmara ou a Valéria começam, quem quer começar, essa questão do diálogo, né, como uma forma de resistência a esses problemas todos colocados por vocês aqui na fala de vocês. Valéria, pode então, começar? começa? Pode. Professora Valéria. Bem, eu acho que uma das primeiras questões que devemos considerar, primeiro, que a nossa formação é extremamente cêntrica. Então, nós temos duas leis extremamente importantes, que é a 10.165 e a 10.639. São leis que obrigam o ensino né? E a gente, infelizmente, tem uma resistência velada a essas duas leis. Ela é uma resistência velada por quê? Porque a gente tem a obrigatoriedade das leis na educação básica e a gente não tem necessariamente a obrigatoriedade do ensino na formação do professor. Então, como é que o professor ensina aquilo que ele não aprende? Né? E aí a gente não aprende a olhar a história do Brasil por um outro revés. A gente só entende a história do Brasil e só conta a história do Brasil
a partir da historiografia oficial. Então, esse já é um enorme desafio, é a formação. Que formação podemos ter, que formação almejamos ter, e para que escola, para que aluno, e para que perspectiva política e social? Porque a gente nunca ensina no vazio. Então, se não ensinamos no vazio, inserir o conjunto desse conteúdo, que bem disse a Silmara, é, sobretudo, uma atitude política. É uma atitude política que ela deve ser organizada. É claro que sozinha eu não dou conta de fazer essas coisas, mas eu posso influenciar o conjunto dos meus colegas, eu posso colocar isso no projeto político-pedagógico da escola, e podemos colocar isso como uma tarefa da PEP. Por que não? A Associação de Professores, ela não deveria faltar parte da sua formação, considerando de que professores mais bem formados para lidar com essa situação no interior da sala de aula, de que olhares e de que resgate falamos no interior da escola. A gente, quando fala um pouco na perspectiva do existir, é mostrar uma escola que ela dialoga com a realidade social dos nossos alunos. E nós temos também alunos indígenas no interior da escola. Temos alunos negros no interior da escola, temos alunos não negros e não indígenas. Mas falamos de respeito ao outro, falamos do respeito ao outro de maneira geral. Então, eu preciso aprender a respeitar o outro como um valor que diz respeito, inclusive, a uma dignidade mínima de vida, né? Então, quando a gente volta lá para pensar um pouco os direitos humanos, quando eu respeito o outro, eu entro na seara de um dos direitos humanos fundamentais, que é o direito a minha responsabilidade. Política e social, e respeitar o outro também tem a existência dele, né? Então, quando a Silmara traz para a gente de uma forma tão contundente a questão do território como elemento primordial do existir e do ser, eu posso transpor isso da mesma forma para os quilombolas. Eu posso transpor a mesma perspectiva do território, do que foi extremamente importante a resistência do negro no território brasileiro. Então, quando a gente fala dos quilombos, falamos de um contraponto à história. A gente tem dito assim um pouco, ao invés de eu falar de Casa Grande e Senzala, eu tenho que contrapor quilombos a Casa Grande. Essa talvez fosse a contraposição mais importante histórica que temos que fazer nesse resgate, no resgate de trazer uma nova história para dentro do contar a história do Brasil, né? Do contar a história dos povos brasileiros. E a mesma coisa em relação aos territórios indígenas, né? Então, eu aposto muito na nossa capacidade de reverter situações no meio da escola, porque somos nós que formamos as pessoas. Eu acho extremamente interessante quando Paulo Freire nos diz a escola não revoluciona o mundo, porém, os homens que se formam na escola e as mulheres revolucionam o mundo. Eles é que são capazes de transformar o mundo. Então, a gente fala desse lugar, do lugar de formar pessoas, do lugar de nos formarmos. Então, eu acho que temos uma longa trajetória a fazer, eu tenho clareza que temos. Porém, politicamente, a gente tem que estabelecer isso como uma tarefa política. E acho que a PEP poderia sempre, no conjunto dos seus cursos, buscar ter cursos que fossem transversais, não transversais ou com conteúdo específico, em que essas temáticas estivessem pautadas. Então, pensar numa formação continuada do professor também é uma tarefa política, uma tarefa de reconhecer que queremos ter uma outra educação, uma educação que seja inclusiva, uma educação que respeite, uma educação que seja plural, uma educação numa outra dimensão e numa escola pública em outra dimensão. Nesse momento, por exemplo, eu não abro mão de lutar por a escola pública de qualidade.
que no tempo da pandemia, os alunos mais pobres foram jogados à sua própria sorte. Então, resgatar 2020 é, sobretudo, resgatar a capacidade dos alunos de aprender. Então, quando eu disse assim, esse é um direito à educação é o direito a aprender, que é exatamente isso que os nossos alunos não tiveram nesse ano. A EAD não chegou para todo mundo, ela não estava disponível para todos, e muitos dos nossos alunos não conseguiram aprender. Então, resgatar essa escola pela perspectiva de que os negros, os indígenas e os não negros também, eles devem ter o direito de existir, também é o direito de existir frente à pandemia, frente ao não aprender de 2020. Então, eu acho que eu tenho sentido falta, até porque, por conta das nossas condições e da nossa vulnerabilidade, uma luta política mais contundente pelo direito à educação. A gente sabe que o currículo paulista, ele está matando a escola pública, ele vai matar a escola pública, e nós precisaríamos ter estratégia política de resistência no interior, inclusive, da própria escola. Eu acho que tem muitas coisas para serem feitas, muitas coisas para serem compartilhadas. Eu gosto muito desse evento, e eu sei que esse evento tem uma perspectiva política, eu sei que vocês vão realizar uma assembleia. Eu acho que essa pauta política tem que estar na assembleia que vocês realizarem, e na luta política daqui até julho, que possamos ter uma luta em defesa da escola pública de qualidade, inclusiva, plural e respeitosa a todas as formas de vida, de expressão e de construção política e social. Silmara? Olá, a professora Valéria já respondeu muito bem. Então, E eu acrescentaria só que a gente tem que continuar ocupando esses espaços, né? Esses espaços de formação, levando a nossa mensagem e nos posicionando. A gente tem que ter um posicionamento político, porque é forte. O que vem em cima da gente, enquanto educadores, enquanto defensores de escola pública, são pedradas muito fortes, e a gente tem que nos posicionar politicamente mesmo para enfrentar todas essas questões e fazer valer, né, nossos direitos, deveres, a nossa luta por uma educação pública de qualidade, é nos posicionar. A gente sabe que vai ser complicado, né, nesse momento que a gente vive, você se posicionar politicamente, até que você fala, é compreendido de outra maneira totalmente distorcida, tem as fake news aí bombando, e a gente tem que falar isso, refletir constantemente, são fake news, na educação, então tem muita fake news sobre educação, né, é material que nunca existiu, que falam que existiu, kit não sei o quê, kit lá, vocês sabem. Então, a gente se posicionar, e tudo, isso é só um exemplo. Quando se fala de relações étnico-raciais, vem, assim, uma enxurrada, uma bomba em cima da gente para nos fazer acreditar que não vale a pena discutir isso. Para que discutir isso? A gente tem que discutir hoje todo o empreendedorismo na educação, o desemprego está muito forte, tem que discutir outras questões, então a gente tem que tomar cuidado, sim, a gente sabe que o desemprego está forte, violência, morte, mas vamos continuar assim, falando, fazendo valer nossas falas e nossas posições políticas frente às questões étnico-raciais, que são importantíssimas. sim, é isso mesmo, professora. Bom, ainda com os professores aqui no chat, né? Eu não sei o nome desse professor aqui, ele não colocou o nome dele, mas ele diz aqui que em São Paulo, né, no nosso estado, nessa nova matéria, a plataforma Inova, que é uma capacitação de professores, né? E que ele não se lembra nenhum curso sobre povos originários e regionalidades, né? Ou seja, o que ele quer dizer? O que está no currículo ainda é um tabu, né? Ainda estudar sobre a cultura afro ou povos indígenas é um tabu. Então, ele pergunta,
Será que isso não tem a ver também com a nossa formação religiosa pragmática? Aproveitando aqui também, só para falar aqui também do nosso chat, a professora Jussiene cumprimenta vocês, a professora Adriana, o professor Raimundo colocou aí no chat o endereço da associação, né, para que vocês possam acessar, e ele diz aqui, não é para dizer sim para tudo sempre, né? Precisamos traduzir aquilo que é favorável aos nossos alunos. Então, mas em relação ainda, temos tempo, a professora, o professor, não sei, ele cita aqui a questão da formação religiosa nossa religião pragmática. Aí, acho que agora começa com a Valéria e depois a Silmara de novo, ou você quiser falar, Silmara, fica à vontade. Eu vou falar rapidamente, que eu vou apontar só umas questões, bem rápida, então vou deixar a Valéria ainda temos um tempo aprofundar na questão. Então, tem a ver, sim, é uma questão com a nossa religiosidade, mas também tem a ver, uma questão tem a ver com o momento político que a gente vive, né? O que vai ser eleito para o currículo? De onde está vindo as decisões da educação, do Ministério da Educação? Tem que estar relacionada também com esse momento político. Quando a gente tinha um governo mais de esquerda, a gente era possível verificar mais formações relacionadas às questões étnico-raciais. Mas no momento que muda o governo, apresenta um governo mais reacionário, esses cursos vão saindo, vão entrando em pauta. Então, tem a ver, sim, com uma questão religiosa, que as pessoas têm as suas crenças, suas ideologias e não querem, não vou fazer curso, não vou fazer formação, porque eu tenho minhas crenças, minhas ideologias e não quero. Sempre teve isso. Mas também muito forte uma questão política que a gente vive num momento que não vai eleger, colocar em pauta, colocar como em primeiro lugar essas questões. Então, é isso. Agora eu deixo com você, professora Valéria. Quero agradecer pela interação, pelas perguntas, acho que elas são tão importantes, tão necessárias, né? Eu vou recitar aqui um provérbio africano, que eu gosto muito, o Bantu, que diz assim: sou porque nós somos. Quem assistiu o documentário do Emicida Amarelo devem ter se emocionado com tudo aquilo que esse documentário nos traz. Ele traz ali algo que não se ensina na escola, mas que é de suma importância para a gente se reconhecer, para a gente se conhecer. Esse é um excelente documentário para ser utilizado na sala de aula, para discutir com os alunos. E ele começa dizendo assim, inclusive dialeticamente, né, que o Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. E ele traz essa reflexão para a gente pensar, né? Como é que a gente lida com história? Como é que a gente pensa a história? Como é que a gente a compreende? Como é que é o processo histórico e social daquilo que temos no presente, mas que só conseguimos compreendê-lo se a gente for buscar isso exatamente no nosso passado. Então, é um documentário com muitas coisas interessantes para serem trabalhadas. Chama Amar Ele, né? Vamos dizer assim, mas chama Amarelo. E ele está no Netflix, eu não tenho aqui, mas ele está fácil de ser encontrado, está no Netflix. É excelente a forma como o Emicida vai lidando com essa situação, olha, até arrepia só de falar. É a forma como ele nos emociona, porque ele nos compreende, quase como se o Emicida tivesse desnudado a alma, e ele traz aquilo com muita propriedade. Então, quando eu digo assim, sou porque nós somos, eu quero me reconhecer e ser reconhecida. Eu quero ter a perspectiva de possibilitar às crianças no interior da escola a construção de uma identidade positiva. Pensa também como é que é uma criança branca pobre, como é que é difícil para ela também estar nesse lugar e nessa dimensão. Então, pensamos nas crianças negras, pensamos nas crianças indígenas,
pensamos na pluralidade que a escola pública nos traz. Então, quando a gente pensa numa escola que ela é para todos, é uma escola que tem que trazer essa dimensão social e política para o seu interior, né? E aí, quando a gente fala dos povos originários, a gente precisa reaprender a história do Brasil. A gente precisa saber como recontá-la. E a gente podemos fazer isso, inclusive, junto com os nossos alunos, com novas descobertas, com novas pesquisas, com outros contares, né? Tem tantos livros didáticos hoje interessantíssimos, que inclusive conta novas mitologias africanas, mitologias indígenas, e a gente vai recontando histórias a partir das suas respectivas lendas. Então, a gente só fala de mitologia grega, podemos pensar em outras mitologias, né? É claro que, e a Selma nos lembra a Silmara, nos lembra uma questão importante, quando uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez, ele acabou com a SECADI. A SECADI era uma secretaria da diversidade, que estava ali assambarcado um trabalho bastante significativo para pensar a diversidade. Então, ela produziu uma quantidade enorme de materiais didáticos pedagógicos, dialogou, estava presente, inclusive, dentro a própria educação inclusiva, tinha questão indígena, tinha questão quilombola, tinha questão negra, tinha questão das mulheres, tinha questão de gênero, tinha questão LGBT. E o Bolsonaro termina na transição. Ele nem tinha tomado posse e ele já tinha extinguido a SECADI. E a gente foi construindo uma perspectiva religiosa muito forte no interior desse governo, uma questão religiosa, desculpa o termo que eu vou usar, quase medíocre, porque ela é empobrecida, ela é do pentecostalismo rasteiro, miúdo, porque quando a gente fala de teologia, a gente fala de uma formação ampla, mesmo que eu discorde ou concorde, você fala de uma âncora filosófica significativa quando se fala de teologia. No entanto, quando se fala do pentecostalismo, ele é um empobrecimento, inclusive, da leitura e da compreensão da própria Bíblia. Não é à toa que Damares fala as questões que ela fala. Não é à toa que todos os pastores, que inclusive chegam hoje, nesse momento, na disputa da ideologia de gênero, chega até o Congresso, chega lá e fala, imitando, desculpa, não era isso que eu queria dizer, mas chega vociferando um ódio pelo outro, que é inimaginável. Inimaginável que a gente construa uma sociedade que, ao invés de ter como um dos seus eixos principais a solidariedade, o respeito ao outro, ela tem como eixo central a questão do ódio. Então, ao invés de você construir pela perspectiva do enxergar, do ter, do ser também coletivamente, ela faz a perspectiva da negação, do não ser, do não poder, do não reconhecer. E aí a gente tem uma perspectiva religiosa que ela é estreita, tacanha, impossível da gente pensar num diálogo formativo e plural a partir da visão religiosa que a gente tem hoje colocada como sendo a visão religiosa da disputa política. Ela tem uma ideologia que enfraquece a perspectiva, inclusive, do próprio conhecimento. Então, eu não estou com isso falando mal das religiões em si, eu estou falando do uso político que se faz do pentecostalismo rasteiro. É disso que eu estou falando, e é disso que, em determinado momento, nós, enquanto professores, não enfrentamos no diálogo no interior, inclusive, das escolas. A gente deixa que determinadas circunstâncias aconteça, a escola é laica, aconteça no interior da escola de forma, inclusive, a inebriar o conjunto dos nossos alunos e a perspectiva, inclusive, de um resgate de um conhecimento que é tão importante e necessário. Pensa, esse tipo de proposição nega as religiões
os outros tipos de manifestação religiosa. Nega a religião afro-brasileira, nega a religião dos povos indígenas, nega o respeito a gente pensar cosmologia de mundo, seja cosmologia de uma outra perspectiva explicativa do mundo. Então, não é possível um empobrecimento tão grande no interior da escola quando nos deixamos levar por essa perspectiva. Inclusive, até esse tipo de proposição é que tem negado a existência da ciência, de dizer que a Terra é plana, de dizer que a vacina não serve para nada, que cloroquina vai resolver o problema nosso na questão da pandemia. Então, é esse tipo de visão da qual precisamos combater e da qual precisamos estar contra, e que não dá para a gente ficar calado frente a essas atrocidades que temos vivenciado no interior. Vocês me desculpem se eu me exacerbei, né? Mas para mim inimaginável essa disputa. É inimaginável que no interior de um lugar produção do conhecimento, a gente permite que isso aflore no interior da escola como sendo verdades absolutas. Por quê? Porque trabalhamos com verdade. A ciência não tem verdade absoluta. A verdade da ciência é uma verdade transitória, que está sempre para ser questionada, está sempre para ser repensada. E quando a gente lida com dogmas religiosos da forma como temos lidado, não damos vazão, inclusive, para pensar o questionamento e a perspectiva da contradição. Então, a gente precisa pensar um pouco que tem uma disputa política. Essa disputa política, ela precisa ganhar corpo, a gente precisa pensar contra, e a gente precisa pensar que temos uma escola neoliberal cada vez mais contra a perspectiva e a existência dos alunos pobres, como a educação como direito de todos. Ela é cada vez mais, como é que se fala? Cada vez mais distante dessa prerrogativa, que é a prerrogativa de que a escola, sobretudo a escola pública, é um direito de todos e um dever do Estado. Essa bandeira, que é uma bandeira bastante antiga, ela precisa se colocar como uma bandeira necessária para resgatar a dignidade e a perspectiva de pensar a pluralidade no interior da escola, sobretudo da escola pública, que é uma das minhas grandes bandeiras na luta política na sociedade em que eu vivo. Desculpem, eu falei, quase que dei uma palestra nova, né? Mas não perdoe. Desculpa, Silmar. Não, Valéria, realmente esse tema deixa a gente, assim, vamos dizer, um pouco nervoso. Eu fiquei, como é que fala? Eu me exaltei, fiquei exaltada. Mas assim, imagina, assim, na hora H, na sala de aula, a gente tem que se controlar, né, e tentar, mas não é fácil. Né? Você tem uma ideia, uma vez aí no Baltazar, uma escola aqui de Marília, que a Valéria bem conhece, um aluno que se dizia ateu, ele quase foi execrado no meio da aula, quer dizer, então é complicado mesmo, né? Mas, enfim, e o Emicida, né, quando eu minha esposa aqui, quando a gente assistiu, quando ele fala que ocupava o espaço dele, do municipal, né, que é um espaço deles, né, então, realmente, me emocionou muito, e eu e minha esposa aqui ficamos muito emocionados com o vídeo, como ele falou. Pessoal, então, assim, realmente são temas que são necessários, importantes, então levar esse debate para a sala de aula, como a Silmara colocou, contar uma história, você também uma outra história, né? E sempre fazer frente a essas políticas públicas que negam isso, né? Agora estamos passando a questão dos itinerários formativos, dessa nova BNCC, né? Então, precisamos estar nessa linha de frente, né? Não deixar isso vir pronto, né? Então, é uma coisa muito importante. Acho que os professores que estão aqui realmente saem fortalecidos dessa luta. Eu estou vendo aqui no chat, eu peço, deu problema também no formulário hoje. Hoje o negócio foi... Mas parece que agora o formulário está funcionando. Vocês me perdoem, mas hoje parece que o negócio, né, Valéria? Mas conseguimos...
Conseguimos, acho que demos conta. Raimundo, você quer falar? Não, Camacho, eu já resolvi o problema do formulário, pode Sim. continuar aí, tá? Tá, ok. Vacina para todo mundo, Isso. então tudo certo. Vacina para todos. Para todos. Eu só queria dizer o seguinte, que inclusive temos que aprender também, Camacho, a subverter por dentro. Sim. Acho que nesse momento uma revolução importante seria subverter por dentro do próprio projeto do governo do Estado de São Paulo. Se tivermos a capacidade criativa de subverter por dentro, seremos capazes de resistir, nos reencontrarmos em outro patamar, em outra perspectiva política. Sem dúvida, porque até nós mesmos, alguns professores, né, Silmara, Valéria e todos que estão aí, eles não, às vezes não conseguem compreender essa necessidade, né? Então, através desses debates, desse diálogo, né, de chamar esse colega, de chamar o aluno, a Silmara falou, alguns outros colegas colocaram, né, esse debate em sala de aula, é isso que vai nos fortalecer mesmo, porque não podemos ficar calados frente a tudo isso, né? Quando a gente fala governo, não é um governo, né? É um desgoverno. Veja bem, a questão do Enem, né? Você falou aí, não houve aprendizagem em 2020. Não houve, não teve a humanidade, a questão da presença, né? Da correria da sala de aula. O professor possa ir ao banheiro, o professor vai passar mais matéria. Parece que essas coisas... Mas isso faz parte, né, da interação, né? Não houve aprendizagem. Aí o Enem, o Ministério da Educação não se pronuncia, salas cheias, uma abstenção de mais de 50%, ninguém fala nada, tudo bem. Quer dizer, um ministro da Educação que o outro só falava bobagem, esse não fala nada. Quer dizer, fala nada. Um ministro da Saúde que é general, então é complicado. Mas, não, né, Silmara, é uma coisa que a gente... Mas acho que esse é o caminho, né? Então, a Vanessa falou, a aprendizagem é um processo orgânico. Eu também acho, Vanessa. Acho que tudo bem, a pandemia, né, Valéria, escancarou muita coisa, nos uniu aqui, nós estamos em Marília, tem gente aí no Brasil inteiro, mas a questão da presença, do olhar, né, do cumprimentar, do bom dia, do boa noite, do boa tarde, bom final de semana, comentar um jogo de futebol, enfim, essas interações humanas realmente fazem falta, né? Deixa eu só fazer um depoimento que inclusive me emociona muito. Eu sou professora também de alunos de primeiro ano do curso de graduação. Eu dou aula só o primeiro semestre para eles. Terminei o primeiro semestre com lágrima nos olhos, ou vamos dizer, as lágrimas estavam mais próximas da minha face. Por quê? Porque eu conheci eles, tive aula com eles presencialmente um único dia, porque teve a semana do calor, a semana subsequente foi a aula, e na semana subsequente as aulas foram suspensas. E eu terminei a disciplina com meus alunos, aparentemente, só que não os conheci. Eu não sabia quem eles eram, eu não sabia a cor do cabelo deles adequadamente, a cor dos olhos, a vivacidade, a troca, o carinho, o não compreender no rosto deles quando eu estava explicando a disciplina. Então, eu não os conheci. Eu ministrei uma disciplina para eles e não os conheci. Disciplina de 60 horas, aparentemente. Então, quando a gente fala da dimensão humana que nos perdemos, eu falo disso. Eu falo da troca, da vivência, da relação do aprender e do ensinar, que se deu de forma superficial e que muita gente quer fazer crer que esse é o novo normal. Então, somos nós que não podemos aceitar que esse é o novo normal, né? Somos nós que temos que restabelecer novas relações humanas, mas dentro daquilo que conhecemos como relações efetivas, de fato, e não relações mediadas por uma dimensão a qual nos faz sermos muito mais máquinas do que seres humanos. Silmara, alguma consideração? Isso, eu concordo com a
a professora Valéria, você, Camacho, essa interação no chat, né? Eu estou lendo aqui alguns chats, as pessoas refletindo, isso é muito importante. A gente não aceitar isso, e como a professora Valéria falou muito bem, que eu achei maravilhoso, a gente subverter por dentro, né? Vamos subverter isso nas nossas salas de aulas, subverter até de forma online. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Em fevereiro. Uma proposta de voltar às aulas, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, tudo é muito imprevisível, muito no mundo das ideias. Então, vamos começar a subverter, vamos começar a falar com nossos alunas, seja de forma presencial ou não, denunciando, nos posicionando. Claro que pode vir a família em cima, né? Complicado, mas, assim, a gente não pode ficar de braços cruzados. Tem que se posicionar, tá muito, o momento é muito violento, muito complicado. Se a gente não nos posicionar, a gente vai perder mais direitos ainda do que a gente está perdendo. A gente estamos perdendo direitos na educação, na saúde. E se a gente nos posicionar por medo de família, por medo de discursos reacionários, a gente vai perder mais ainda. Essa é a verdade. Então, a gente tem que resistir, tem que lutar, não tem jeito. Se a gente acredita nessa educação como um direito de todos, uma educação para a liberdade, uma educação, né, vai nos salvar dessa atrocidade aí que está acontecendo, é nos posicionar, não é ter medo. A gente tem que ir para a frente da batalha. A gente já está na frente da batalha há muito tempo, a gente já está na luta há muito tempo. Não abaixar as armas nesse momento que está muito complicado, está violento, reacionário, horrível, e é isso. É nos posicionar e subverter por dentro. Eu adorei essa expressão da professora Valéria. E muito obrigada, é isso. Muito obrigada por tudo, pelas reflexões no chat. Obrigada, professora Valéria, professor Camacho, obrigado a PEP, o Encontro USP Escola, a organização, tudo muito lindo, e é isso aí. Isso aqui é um espaço de reflexão, e como a professora Valéria falou, a PEP tem que levar isso adiante, né? A PEP na Assembleia, enfim, que vai acontecer ainda, é isso. Obrigada. Por isso que sempre pedimos a todos e a todas que estão aí que participam, que venham participar da PEP, estejam conosco, né? Mostrando que os professores da escola básica, né? Os professores da escola básica têm capacidade também de produzir conhecimento, de refletir, de se colocarem, de subverter, né? Uma vez uma coordenadora falou, mas isso não faz parte do seu conteúdo. Eu falei, mas o currículo paulista diz que você precisa formar um cidadão crítico. Então, eu preciso promover a reflexão, eu preciso promover o debate para trabalhar com isso, né? Eu e a Valéria aqui em Marília já fizemos vários trabalhos, né, juntos, né, Valéria? Eu me recordo, às vezes, Zé Alfredo, uma escola mais de 10 anos atrás, essas críticas, né, que eu sofri às vezes, sofri assim, alguns colegas colocavam, né? Mas você é da área de química? Eu falei, mas a química é uma ciência que pensa, né? A ciência é construída pelos homens, né? Então, a questão social, o ser histórico que eu sou, não posso deixar do lado de fora, entrar na sala e deixar fora e entrar na sala de aula e eu sou químico, mas não sou um ser social. Como é que é isso, né? Então, não sei se a Valéria quer comentar ainda mais alguma coisa, mas você quer falar, Valéria? Acho que sim. Eu só quero agradecer muito, já fico me sentindo parte da PEP. Esse é Camacho, que a Unesp assumiu uma nova gestão da universidade. Eu tenho uma proximidade maior com o pró-reitor de extensão, e eu gostaria que a gente pudesse estender a USP Escola para que a gente tivesse as universidades públicas Paulista Escola, que a gente pudesse articular isso em nível de Unesp, Unicamp, USP, para que a gente pudesse, inclusive, estender a USP Escola
para todas as cidades, ou para muitas cidades, não a todas, mas muitas cidades do interior do estado de São Paulo. Então, deixo aqui o meu abraço super fraterno, agradecer demais a esse grupo, da qual já me sinto apaixonada, e da qual me sinto fazendo parte dele. Agradecer Camacho como companheiro. Eu sou suspeito para falar disso, porque você sabe que a paixão é mútua, né? Aqui. A paixão é mútua, e é mútua também a paixão pelo trabalho e pela luta política. Então, por tudo isso que compartilhamos juntos, quero agradecer muito a oportunidade. Silmara, adorei te conhecer, adorei estar nessa bancada com você, e é sempre um prazer dialogar em defesa da escola pública, em defesa daquilo que a gente acredita, em defesa do ser humano, em defesa da vida, em defesa de uma sociedade justa, e que eu espero estar na linha de frente, sempre na trincheira, pela construção de uma sociedade melhor para todos, para todas e para todos. Muito obrigada. Bom, Valéria, eu agradeço muito a sua fala, eu já coloquei até para a diretoria da APEP, o nosso sonho, quem sabe, que possamos construir uma universidade-escola, né? Uma maneira mais ampla, quem sabe conseguiremos caminhar e chegar nessa parte do encontro. Isso é muito bom, porque eu acho que é o maior encontro de formação de professores, talvez da América Latina, com a quantidade de professores participando e a qualidade dos cursos, né? Isso também é muito importante. Então, já quero agradecer a todos que estão aqui assistindo. Em nome da PEP, agradeço a todos vocês. Valéria, Silmara também não conhecia assim, tão mais perto, assim, realmente bacana demais. Muito obrigado. E se o Raimundo não tiver mais nenhuma consideração, nós vamos dar por encerrado o trabalho hoje. Raimundo, você quer encerrar, falar alguma coisa? Não, Camacho, acho que é mais um. Eu estou por aqui, mas é para convidar as pessoas que estão conosco aqui. Amanhã tem uma nova palestra às 7 horas, com esse mesmo naipe, né? A temática segue dos direitos humanos. Vamos trazer o professor Marcos Ackerman, da Faculdade de Saúde Pública, da USP. Vamos trazer a Meire, que é uma professora, que é uma enfermeira, e faz parte de um grupo da Universidade Federal do ABC, para tratar dessas questões do contexto da pandemia, né, e o público que mais sofreu neste momento. Então, convido vocês a participarem da palestra amanhã, com certeza às 19 horas. Hoje nós tivemos um probleminha técnico, mas isso a gente vai resolver. Alguns problemas, né, Raimundo? Mas acontece, faz parte. Nós estamos num contexto bem complexo, mas eu acho que é preciso considerar essas questões, esses pormenores. Então, estão todos convidados. E o formulário não funcionou, mas agora está funcionando. Hoje acho que é para dar tudo errado hoje e depois não vai dar mais, né, Raimundo? Claro. Então, acho que é isso. Convido a todos. Façam parte dessa rede. Isso é uma discussão que a gente precisa ser. Isso aqui, a gente não está brincando aqui. Sim. Tá? Não é brincadeira isso que nós estamos fazendo, gente. Essa discussão acerca dos povos originários do Brasil, acerca do negro, essa percepção da sala de aula como um espaço de resistência, nós não estamos brincando. Nós precisamos organizar essa rede de professores e professoras para enfrentar essa negação e esses desmandos e esse desrespeito às populações do Brasil. Eu acho que é nossa responsabilidade. E nem sempre é possível conectar isso a partir de um projeto grande. Eu tenho falado isso durante essa semana. A gente pode começar por nós mesmos. E a semeadura, o viveiro dessas ideias e a propagação dessas ideias, certamente tem um local muito seguro para elas começarem a fluírem, a nascerem. Sala de aula. Sim, sala de aula. Sem dúvida. Tá? Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.